Segundo o último relatório da Defesa Civil, 118 cidades decretaram situação de emergência. E nessa sexta-feira, inclusive, a gente acompanhou ao longo dos últimos dias toda a situação da barragem de José Boatê, no Alto Vale. Primeiramente, foi feita uma interdição pelos povos indígenas para que essa barragem não fosse fechada, depois ela foi fechada e ao longo das chuvas que continuaram acontecendo no final de semana passada, agora no início da semana, essa barragem ela acabou subindo muito o nível, elevou a capacidade pela primeira vez na história, ela teve um revertimento, que é quando transborda a água. Moisés Stucker chega ao vivo aqui para participar conosco e vai atualizar toda a situação. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, Moisés. Olá, Kelly, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, muita água, está chovendo muito, na verdade, choveu bastante no Alto Vale do Itajaí, aqui no Vale do Itajaí também. E só para a gente ter uma ideia, são 357 milhões de metros cúbicos de água que a barragem norte em José Boatê armazena. É a maior barragem de contenção no nosso estado, no Vale do Itajaí. E aí ela, claro, esse volume todo de água fez com que ela vertesse na sexta-feira por volta das 10 horas da noite. Imagens foram registradas desse momento, quando a lâmina d'água começou, então, a verter pela barragem de José Boatê. A Defesa Civil do Estado, então, informou, que acompanha a situação e vai seguir emitindo alerta para toda a população em relação às barragens e às chuvas também, Por exemplo, na coletiva de imprensa que teve aqui ontem em Blumenau, o secretário estadual da Defesa Civil, Coronel Armando, ele disse que a situação das barragens que ficam acima de Blumenau e que afetam o nível do rio Itajaí-Açu na cidade, ele falou sobre a situação, disse que estão todas sendo monitoradas, todas sob controle, não tem problema nenhum para a população, Ele disse que mesmo com nível elevado, a barragem de José Boatê é uma infraestrutura segura, da mesma forma que as duas outras barragens. O que chamou a atenção é que essa barragem verteu pela primeira vez na história e como ela estava desativada há muito tempo, então a população acabou ficando com medo de alguma situação de colapso ou algo relacionado em relação a isso. Em resposta, então, a essa preocupação da população em relação à segurança e à condição da barragem, Frederico Rudolph, que é coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, tranquilizou a todos e a gente confere agora a entrevista dele no Balanço Geral. A barragem ela é projetada para segurar um grande volume de água. Por exemplo, a barragem de José Boatê ela tem uma capacidade de até 357 milhões de metros cúbicos de água. É a maior barragem do nosso sistema de controle de cheias do Vale do Itajaí. A barragem, quando ela chega perto dos 100% da sua ocupação, ela começa a passar pelo vertedouro. O vertedouro ele é uma estrutura projetada para esvaziar, aliviar essa carga de excesso de água pelo vertimento. Esse processo ele é muito controlado porque ela começa com uma pequena lâmina de água e ela vai aumentando gradativamente. Então, é uma situação segura, a barragem é projetada para isso e ela está fazendo o seu papel de controlar as cheias ali no Vale do Itajaí. Controlar as cheias, ele acabou de falar e realmente está fazendo esse papel. Claro, os municípios enfrentam enchentes muito rigorosas, mas as barragens, tanto José Boatê quanto Ituporanga e Itaió, estão com mais de 100% da capacidade delas, já estão vertendo. A de Itaió e Ituporanga já vertem há algum momento, para a gente ter uma ideia do volume de água que caiu nos últimos dias aqui no Vale do Itajaí. Bom, em relação às enchentes, vamos dar uma atualizada no Alto Vale, começando por Rio do Sul. Rio do Sul ainda registra mais de 11.800 desalojados. Agora o município trabalha, então, com frentes de atuação para ajudar a cidade a restabelecer as atividades o mais breve possível, sendo elas aí de serviços essenciais e ainda atendimento humanitário, sempre com prioridade para as pessoas que estão em abrigos. Já em Itaió, o município também enfrenta uma das piores enchentes, a pior enchente da história do município, Um dos mais afetados pelas cheias, declarou inclusive estado de calamidade pública e ainda tem pelo menos 300 pessoas desabrigadas. De acordo com o governador Jorginho Melo, que esteve na região também no dia de ontem, ele disse que todo o apoio está sendo prestado às cidades atingidas. Conforme dados oficiais da Secretaria de Planejamento de Itaió, a enchente afetou diretamente 34% das edificações da cidade. 3.612 habitantes de Itaió foram afetados
diretamente. Já descendo um pouco aqui o rio Itajaí, na cidade de Blumenau, né? As ruas já não estão mais alagadas desde ontem, apesar do município ter enfrentado a maior cheia depois de 2011. O pico do rio Itajaí Açu foi registrado aqui em 10 metros e 76 centímetros às 11h30 da noite de quinta-feira, né? O nível do rio Itajaí agora aqui em Blumenau é de 7 metros e 85, a medição das 11 horas da manhã, feita pelo Alerta Blue aqui da Prefeitura de Blumenau. Ainda não atualizou a medida do meio-dia, mas às 11 horas estava 7 metros e 85. O que isso quer dizer, Kelly? Já não estamos mais em situação de enchente, porque a cota de enchente aqui em Blumenau é 8 metros. O nível do rio continua baixando aqui em Rio do Sul, em Taió, mas as barragens ainda estão operando com mais de 100% da capacidade e a Defesa Civil em todo o estado de Santa Catarina ainda está de plantão, está em alerta e vai atualizar a população aí a todo momento em relação à previsão do tempo, principalmente. Eu volto com você aí no estúdio.